E eu quero te convidar a se colocar de pé para nós iniciarmos esse momento com uma oração e louvando a Deus, amém? Vamos fechar os nossos olhos? Te agradecemos, Pai, pela tua bondade, porque sabemos, Senhor, que foi ela que nos trouxe até aqui, Pai. Te agradecemos, Deus, porque a cada dia o Senhor tem demonstrado o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, por esse momento abençoado, Deus, que o Senhor proporcionou para que acontecesse nesse dia, Pai. Te agradecemos por cada um aqui. Nós pedimos, venha falar aos nossos corações poderosamente nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Tua graça nunca
irmãos. Boa noite. Boa noite. Obrigado por estarem aqui conosco. Deus continue abençoando a cada um. Vou fazer uma oração e logo em seguida uma leitura bíblica. E aí nós vamos dar continuidade com o louvor. Amém? Amém. Senhor meu Deus, eterno Pai, graças te damos. Te louvamos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor permitiu que cada um aqui estivesse reunido. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bom para cada um que está aqui presente. Abençoa esse momento, ó Deus, e que esse momento, ó Pai, seja para honrar o teu santo nome, para glorificar o teu santo nome. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a compreender, ó Pai, cada vez mais aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Ó Deus, receba a nossa adoração com cheiro suave. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos fazer a leitura bíblica que está em Hebreus 10, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Amém? Vamos adorar o Senhor? Eu só vou pedir para os nossos jovens, se possível, irem ali para trás, sabe? Tendo transmissão ali para que a gente possa dar lugar aos que estão acompanhados de crianças e pessoas mais velhas, tá bom? Podemos fazer isso? Obrigada, amém. Vamos louvar o nome do Senhor com alegria? Amém.
venceu a morte em uma cruz, porque ao terceiro dia sabemos que Ele ressuscitou, aquele que está acima de tudo e todos, que o seu nome é maior que tudo. Ele é aquele que está ao nosso lado a todo momento e que o seu amor não falha. O seu amor não é medido pelas nossas experiências, pelo nosso entendimento. Ele vai além do nosso entendimento. E é esse amor que não falha que vamos declarar alegremente. Amém? Amém. nossa última canção, ela tem um refrão maravilhoso, acredito que todos vocês conheçam. Ela diz:
Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não vou precisar voltar aqui para saciar a minha sede, porque eu já ouvi falar do seu amor. E nós sabemos que só Deus tem a água que sacia a nossa sede. Só Deus tem o pão que nos alimenta para sempre. É só Ele que pode nos dar a plena alegria que nós precisamos. É só Ele que pode preencher o nosso coração, amém? Vamos cantar essa canção?
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Como é bom adorar o Senhor, né, irmãos? Glória a Deus. Queria chamar aqui à frente o nosso pregador de hoje. Ele que é meu pastor, veio lá do Rio de Janeiro, tá bonitão hoje, tá elegante. Pastor Ulisses Torres. Pastor, estamos juntos. Eu vou orar e curvem suas cabeças, eu vou orar pelo pastor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, graças te damos, te louvamos. Obrigado, Deus, por estarmos aqui na tua presença. Guarda, Deus, a vida do pastor Ulisses. Ó Deus, abençoa aquilo que o Senhor colocou no entendimento dele. Em nome de Jesus, meu Deus, que seja a tua boca, não a boca dele. Que seja o teu Espírito falando, Deus, por meio do teu servo. Muito obrigado, Pai, porque ele pode estar aqui, pela viagem que foi demorada, difícil, 18 horas de viagem de carro, e ele prontamente está aqui conosco. E que o Senhor possa permitir que ele fale aquilo que o Senhor colocou no coração dele desde sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Amém. Vocês estão felizes com o dia de hoje? Amém. Imagina a irmã Romilda. Se vocês estão felizes, imagina a irmã Romilda e o irmão Eligeu. A nossa relação aqui com a Convenção Batista do Paraná começa através da história da Patrícia, que há cerca de 1 ano e meio atrás, ou 2 anos, não me lembro, eu entrei em contato com ela a partir da ministra de ensino da nossa igreja, que encontrou com ela numa convenção. E aí eu peguei o zap dela e a gente se falou, perguntando se ela estava precisando de algum suporte aqui na região. Só que não foi para frente essa conversa. Ela falou, não, estou sendo bem assistida aqui, pastor, está tudo bem, a MCM e tal, a missão dela. E um dia eu estou no culto lá da igreja, passo o missionário Felipe Prainha, pastor Felipe Prainha lá de Foz do Iguaçu, ele tinha vindo fazer campanha missionária. E ele gravou um vídeo aqui na porta falando assim, Ulisses, a gente foi a colega de seminário, a esposa dele foi minha colega de seminário, para ser mais exato, Ariadne. Aí ele mandou uma mensagem para mim e falou, Ulisses, tem uma igreja fechada aqui no sul. Eu estou mandando esse vídeo porque eu sei que você vai reabrir essa igreja. Aí eu já de pronto já comecei a espalhar para a igreja. Falei, gente, ó, Deus está mandando a gente reabrir uma igreja. Eu não tinha nem falado com ninguém, não conhecia ninguém. Falei, mas Deus está mandando reabrir uma igreja. E aí eu vim aqui com uma comitiva algum tempo atrás, conheci o Éder, o pastor Alci, a gente teve uma conversa, mas sentei aqui no cantinho com a irmã Romilda e perguntei para ela sobre a história dessa igreja, e foi a conversa que eu tive com a irmã Romilda que me deu certeza que a gente ia mandar um obreiro para cá. Amém. E eu cheguei na minha igreja falando, se ninguém for, eu vou. Tem um monte de pastor aqui na igreja, ninguém quer ir para a Pranchita para pastorear, mas aí o Bruno e a Silvia conversaram comigo, prontamente eles falaram que Deus tinha falado ao coração deles e hoje nós estamos aqui, nesse momento bonito, feliz. O último culto, o culto de envio que fizemos na igreja, a minha mensagem foi para a igreja, mas falando que não existe glamour na obra missionária. Não existe glamour na obra missionária. Sempre está lindo, mas amanhã tudo volta ao normal. Amanhã é arregaçar a manga. Parece que Deus tem essa capacidade de dar uns refrigérios para a gente de vez em quando, né? Porque hoje os carros modernos a gente não faz isso, né? Dá um tranco no carro. Mas parece que o negócio está parando, Deus vai lá dar um empurrãozinho, a gente consegue fazer o motor voltar a funcionar. Só que, na verdade, se parar de novo, a gente que tem que empurrar. Que bom que tem essa galera sentada ali fora, que bom que vocês conseguiram fazer evangelismos hoje durante a tarde aqui na cidade. O Everton estava me mostrando as instalações que fizeram, o que vocês ganharam, tudo isso. É muito legal, esse movimento é muito legal. Mas amanhã o dia vai chegar. Vocês vão dormir amanhã
e a irmã Romilda, irmão Irineu, Bruno, Silvia, Belinha, Israel. A galera vai falar assim, agora a gente precisa trabalhar e evangelizar, porque precisa de gente da região. Estou feliz de estar aqui, sei que está sendo transmitido para um monte de lugar. Hoje a internet facilita e diminui as fronteiras. O pessoal da minha igreja lá no Rio de Janeiro está participando, o pessoal do instituto que a gente faz parte está participando, pessoas de outras igrejas, pessoas de outros locais. Eu vim acompanhado de uma comitiva, fomos 7 no nosso carro, e tem 3 que estão perdidos por aí, daqui a pouco estão chegando, do Rio de Janeiro para cá, 18 horas de viagem. Vim acompanhado do seminarista Rodrigo, a sua esposa, a Aline e o Samuelzinho. Vim acompanhado do meu filho, da minha esposa está chegando ali, meu filho está ali junto com o Samuel, e a Gabi também, missionária Gabriele, que está com a gente, e está chegando aí o Yuri, a Bruna Nocito e a Yasmin também vão estar chegando. A gente tentou vir com o máximo de pessoas possíveis para estar aqui com vocês, mas 18 horas de viagem são 18 horas de viagem e nem sempre a gente consegue trazer todo mundo, mas quem sabe da próxima vez a gente traz uma caravana maior, né? Pessoal de Pibidó Castilho, obrigado porque vocês acreditam com a gente. E essa aqui é uma das 5 igrejas que a gente tem participado nos últimos 3 anos, ou de plantação, ou de reabertura, ou de envio de obreiro. E eu espero que nos próximos 2 anos a gente participe de mais plantações, mais revitalizações. Amanhã eu estou indo em Foz do Iguaçu, a gente está começando um trabalho lá, uma congregação da nossa igreja lá em Foz do Iguaçu. Vou lá bater um papo com o nosso missionário. E a ideia é que a gente mande mais gente. Então eu espero ver vocês muitas vezes por aqui. Pra gente é estranho, tá, gente? É estranho porque eu estou há 18 horas sem ouvir um tiro. Isso é assustador. Eu parei em Maringá lá para dormir e tudo é vidro aqui, né? Tudo é blindex, vidro. E a gente teve uma reunião essa madrugada com o pessoal lá na Nova Zelândia, no Camarões, Estados Unidos. E a gente estava conversando sobre alguns projetos internacionais da nossa igreja, do Instituto. E aí, quando acabou a reunião do Adão da Manhã, eu fui umas 3 vezes olhar assim se tinha alguém na varanda lá, porque é muito assustador a calmaria que vocês têm no sul. Eu até falei pro meu filho, posso pegar? Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, não assalta ninguém aqui, né? Eu sei que, né, tu tem 3 anos, mas pelo amor de Deus, vigia, varão, vigia, né? Você veio do Rio de Janeiro para ser bênção aqui nesse lugar, né? Mas vamos lá. A gente está aqui por um único motivo, a mensagem central da Bíblia. Jesus é nosso Senhor e Salvador. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que nós estamos aqui. Não é para reabrir a igreja de Pranchita, não é para trazer glamour para a vida de uma família que veio do Rio de Janeiro, não. Na verdade, o nome que tem que ser confessado aqui se chama Jesus Cristo. É para isso que essa igreja existe, foi para isso que ela foi plantada, é para isso que a irmã Romilda e o irmão Irineu suportaram aqui nos últimos 7 anos até o envio do obreiro. É para isso que o Bruno e a Silvia e a sua família vieram para cá, para proclamar que só Jesus é o Senhor. É para isso. É para isso que nós existimos, é para isso que nós fomos salvos, é para isso que nós dedicamos a nossa juventude, a nossa eternidade, a nossa infância, é para isso. Eu me lembro que quando eu chego na igreja aos 14 anos, sem esperança, sem a paternidade, sem um pai já há 6 anos que tinha ido embora, com uma mãe que não confessava Jesus como Salvador, eu pego minha mochila, saio de casa e falo assim, eu prefiro morar na rua do que morar na família onde eu estou. E uma igreja, a Igreja Batista Memorial do Caxambi, me recebeu, me permitiu que eu dormisse ali algumas vezes. Às vezes eu dormia na rua, às vezes eu dormia na igreja, às vezes eu dormia na casa de algum amigo, dormia na escola, dormia em algum lugar. Mas a igreja sempre foi o meu refúgio, porque eu realmente acredito que a igreja local é a esperança para o mundo. Eu acredito que a Igreja Batista em Pranchita é a esperança para a Pranchita. Porque as pessoas vão chegar aqui, vão passar por aqui, e o Bruno vai poder ensinar música. Ele gosta de cantar, toca todos os instrumentos, a Silvia pode ajudar através da habilidade dela, que é a enfermagem. Ela pode trazer um desenvolvimento social, propor algumas ações de intervenção social que vai ser muito boa para a cidade, mas se não houver a pregação do Evangelho, se não houver a pregação do nome de Jesus, não tem sentido essa igreja estar aberta. Nós existimos para confessar Jesus como único e eterno Salvador. Por isso que eu preciso lembrar de Isaías 53, porque Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. Se você puder, me acompanhe na leitura do texto de Isaías 53.
Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como renovo perante Ele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras foram sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matador, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, e quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão, com os grandes e com os poderosos repartirá. Ele o dispôs, porquanto derramou a sua alma até a morte, foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa profecia demonstra que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. A igreja do Novo Testamento, ela é a resposta daquilo que foi profetizado no Velho Testamento. Mas eu preciso lembrar que nosso Deus é um Deus missionário, e por isso essa família chega até aqui, por isso a irmã Romilda faz esse trabalho, por isso os pastores da região incentivam para que mais jovens queiram participar de movimentos missionários como esse. Porque o nosso Deus é um Deus missionário, Ele é um Deus que envia o seu Filho envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo envia a igreja. Essa é a lógica missionária do trabalho divino. É o próprio Deus que envia Jesus Cristo, é o próprio Jesus Cristo que envia o Espírito Santo, e é o próprio Espírito Santo que envia a igreja. Essa igreja existe, não foi fechada e não foi encerrada, porque o próprio Deus mandou que um dia chegasse uma família aqui para dar continuidade à obra missionária que é dele. É dele. A obra missionária é de Deus. A obra missionária não é minha, da Bíblia de Del Castilho, não é da Associação Batista do Paraná, não é da Convenção Batista Paranaense, não é do jovem, não é do Bruno, não é do João, não é da Maria. A obra missionária é de Deus, e Deus nos permite participar daquilo. Eu acho que é aí que está a beleza, porque é no nome de Jesus que tem todo o poder. Eu já contei isso para a igreja que eu pastorei lá no Rio de Janeiro, um grande amigo, pastor Valmir, da primeira igreja batista de Pilares, quando éramos seminaristas. Eu não tinha muito recurso, e toda quarta-feira eu queria ver a minha namorada, a Ana, minha esposa, e ele me dava carona do seminário até a porta da casa dela. E o Valmir se tornou um grande amigo, companheiro. A gente pastoreia em regiões próximas, sempre tomamos um café, provavelmente está vendo ali pela internet também, quem sabe um dia vai vir aqui. Mas o Valmir estava me contando uma história. Ele foi para os Estados Unidos e ele não falava inglês, mas ele viu uma pessoa chorando numa venda. E ele não sabia o que fazer, ele queria levar uma palavra para aquela pessoa, mas ele não dominava o idioma. E quando ele entende que Deus mandou ele falar alguma coisa para aquela pessoa, ele chega naquela pessoa, encosta no ombro dela e fala assim: Jesus. Naquele mesmo momento, isso o Valmir me contando, aquele rapaz enxuga as lágrimas e fala: Jesus, Jesus. E ele sai correndo, antes chorando, agora com aparentemente esperança. Sabe por quê? Porque é o nome de Jesus que tem todo o poder. Não é uma mensagem bem escrita, não é uma metodologia. A gente vive uma discussão teológica que um tem que ser calvinista, outro tem que ser reformado, outro tem que ser arminiano. Meu irmão, a gente tem que ser cristão, a gente tem que pregar Jesus para a pessoa, a gente tem que confessar o nome do Senhor Jesus. Enquanto a gente ficar brigando pela sistematização da teologia dentro das nossas igrejas, a gente vai perder o foco de que Jesus tem que ser pregado.
Porque quando Jesus é pregado, a gente não está preocupado com métodos, a gente não está preocupado com recursos, a gente está preocupado em responder ao chamado que Deus fez para nós individualmente, que é a pregação do Evangelho. O resto ele é suficientemente capaz de produzir, de organizar e de sustentar. Se Deus mandou, nós temos que fazer, porque esse Deus missionário é Ele que envia. Se a gente continuar no próprio texto de Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 61, do verso 1 ao verso 3, outro texto muito conhecido, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar alegrias aos pobres, Ele me enviou para proclamar libertação aos cativos, para os amarrados cativos e o desatamento de suas amarras, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse Deus missionário, Ele nos envia porque Ele quer libertar as pessoas. Se porventura nós estamos voltando a ter um trabalho ativo e branchido, é porque Deus tem o desejo de pessoas serem libertas nesse lugar. Domingo, agora à noite, eu preguei João 3,16 na igreja. E interessante que funciona ainda, né, gente? Funciona, né? Eu vi um palestrante num treinamento que eu fui, ele falou: o pessoal lá na igreja está reclamando que eu estou pregando os mesmos textos, mas Davi continua derrotando Golias, Jesus continua ressuscitando ao terceiro dia, Daniel continua sobrevivendo à cova dos leões. É isso aí, o Evangelho é apenas, a gente pode ter uma forma diferente de falar, mas não muda o que Deus fez. Deus veio para libertar as pessoas, Deus veio na figura de Jesus encarnado, para que eu e você possamos entender que existe libertação para qualquer situação da nossa vida. É isso que você veio fazer aqui, Bruno, é isso que você veio fazer aqui, Silvia, é isso que você veio fazer aqui, Belinho. Vocês vieram para proclamar o nome de Jesus, que um dia libertou vocês. Não só do Rio de Janeiro, libertou também do pecado. Confesso que eu falo: Senhor, por que não eu? Por que não fui eu, foi o Bruno? Mas é interessante saber que esse Deus que liberta, que apregoa a libertação aos cativos, é aquele que quer usar a mim e a você para dar continuidade a essa missão de proclamação da liberdade. A gente vai ver que essa profecia se cumpre em Lucas 4, 16, 21, quando o próprio Senhor Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 21, então Jesus disse: hoje se cumpriu as Escrituras. Se cumpre as Escrituras quando Cristo é pregado e as pessoas são libertas, gente. Sabe, eu sei que a gente vive um movimento de resultados, onde a ideia é que igrejas de sucesso são igrejas que cresceram, igrejas que têm um número de pessoas, igrejas que, de alguma forma, através do PGM, célula, que antigamente a gente chamava de NEBs, né? A galera mais velha aí vai lembrar disso, Núcleo de Estudo Bíblico nos Lares. Isso já existia há muito tempo, só que agora tem célula, PGM, tem que multiplicar. Meu irmão, prega o Evangelho, deixa que o Senhor Jesus faz o resto. Porque a igreja está ficando cheia de um monte de gente que não foi evangelizada. Então a igreja passa a ser uma grande ONG, uma grande organização social e não uma agência missionária. Deixa eu te relembrar uma coisa: a Igreja Batista é uma igreja missionária. Ela é uma igreja que estima pregar a palavra para as pessoas, ensinar a palavra para as pessoas. Não importa o número de pessoas que nós vamos ter, vamos ser fiéis ao ensino da palavra, à oração. Eu falei para o Bruno antes de vir para cá, eu falei: Bruno, eu não estou preocupado com o número de pessoas que você vai alcançar. Eu não estou preocupado se vai dar resultado no primeiro ano. Eu falei: cara, sente lá a cidade e veja como você pode pregar o Evangelho lá, porque você não está indo com a preocupação de dinheiro, porque a tua igreja vai te sustentar. Então você não está preocupado em encher aqui para que você tenha um dízimo e oferta, a tua igreja vai te sustentar. Eu quero que você se preocupe em pregar a palavra. Porque a gente vive uma sociedade de resultados administrativamente no mundo corporativo, mas infelizmente a gente foi atingido por esse mosquito diabólico de resultados imediatos eclesiásticos também. Eu me lembro que a primeira igreja que eu participei de plantação, eu tinha 19 anos, em Acrelândia, a primeira igreja batista de Acrelândia. Fomos 7 jovens para lá para tentar reabrir aquele trabalho, porque não tinha pastor para estar lá. E eu passei um tempo lá, e quando eu voltei, eu e minha namorada na época, Ana, de 15 anos, fui buscar ela na escola, eu com 19 anos,
já no quinto período de administração, falei, Ana, eu não sei se você vai querer casar comigo, mas eu sei que Deus me chamou para a obra missionária. É isso que você quer? Uma certeza eu tenho, a gente não vai ter dinheiro. Essa é a certeza que eu tenho. Mas eu também tenho a plena certeza que Deus não vai deixar faltar nada para a gente. Amém. E ela na porta da escola, lá em São Cristóvão, no bairro nobre do Rio de Janeiro. Para quem conhece o Rio de Janeiro, aquele lugar nobre lá, atrás da Mangueira, do lado de um presídio, né? Um lugar bom. A Ana falou, a gente orou por isso, então se é a vontade de Deus. E lá se vão 23 anos que a gente vive plantando e revitalizando igreja. E Deus não deixou faltar nada pra gente. E até um filho que a gente não podia ter depois de 15 anos de casado, Deus mandou pra gente. Um filho, milagre do Senhor. Sabe por quê? Porque é o nosso Deus que faz tudo. Se a gente parar de entrar nessas discussões políticas e metodológicas e ideológicas sobre o tipo de teologia que a gente vai seguir e voltar simplesmente a pregar sobre Jesus e a viver o Evangelho da forma que tem que ser vivido, a gente vai voltar para o ponto de partida. Nós precisamos voltar para o ponto de partida, que Jesus Cristo é o nosso jubileu. Ele foi que nos enviou para fazer isso que nós estamos fazendo, e por isso que a profecia se cumpre através da igreja em Atos 2, 37 e 44. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós e vossos filhos, e a todos os que estão longe, o quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. A igreja se torna missionária quando fala de Jesus. Nós nos tornamos realmente missionários quando Jesus é pregado. Por isso que a gente precisa relembrar a mensagem central do Evangelho sempre: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi Cristo que fez isso, foi Cristo que trouxe de volta esperança para a minha vida, me permitiu conhecer uma pessoa na igreja, e nós vivemos a obra missionária. Então eu quero falar para vocês, jovens, principalmente que está aqui do lado de fora da igreja: vale a pena investir a sua juventude na obra missionária, vale a pena investir a juventude na sua vocação, vale a pena. As pessoas vão dizer: tem emprego primeiro, faça isso. Não, faça o que Deus mandou você fazer. A primeira coisa que eu fiz foi largar a faculdade de administração e ir para o seminário, e eu não me arrependo. Terminei o seminário com 23 anos, depois eu fui estudar outras coisas, eu pude pastorear, pude fazer as coisas que tinham que ser feitas com a minha juventude. As melhores decisões da minha vida eu tomei na minha juventude. Entreguei minha vida para Cristo, larguei as drogas, conheci a minha esposa, casamos, ela com 18, eu com 23 anos. Fizemos a nossa viagem missionária, plantamos uma igreja em Gramacho, lá perto do lixão de Gramacho, num boteco, que eu ia tocar bateria, a Ana cantava, um amigo nosso tocava violão, e hoje é uma igreja com mais de 100 pessoas lá em Gramacho. A gente pôde dedicar a nossa vida para a obra missionária. Jovem, por favor, isso que você está sentindo hoje, porque você veio para Anchieta fazer esse trabalho, não deixe isso morrer. Vai para o seminário, vai para, sei lá, faz uma conferência de missões aqui na Associação Batista do Paraná, a gente ajuda. Ó, o Breno aí novinho também, pastoreando, entregando a vida para servir ao Senhor junto com a sua esposa. Gente, vale a pena. Eu tinha um amigo que eu ia trazer hoje para cá, seminarista, 42 anos, Alan, animado. A esposa dele esteve comigo aqui na primeira viagem, provavelmente está participando na internet com a gente, ajudadora fiel lá na igreja. O Alan, um servo fiel nos outros trabalhos comigo. Ele ia ser um dos motoristas. Eu estou num treinamento junto com o Breno e outras pessoas aqui, lá em Campinas, já recebo a ligação: Alan descansou, pastor, Alan faleceu. Como assim? Sexta-feira eu estava trabalhando com ele lá na Vila Olímpica do Rio de Janeiro, que ele era meu supervisor lá, meu funcionário direto. Como assim? Estava dormindo e não acordou. 42 anos.
ia terminar o seminário ano que vem, já estava se preparando para se candidatar para vir aqui para o Sul, e ele descansou. Não perca a oportunidade de investir o melhor momento da sua vida para Jesus, meu irmão, minha irmã. A gente está precisando de uma juventude missionária. As melhores decisões da minha vida eu tomei na minha juventude, e na minha juventude eu tive a oportunidade de conhecer a irmã Romilda, o irmão Irineu, e falar assim, tem outros jovens que podem também servir ao Senhor no sul do país. Pude conhecer o pastor Alcir, a Rosa, pude conhecer a Karen, pude conhecer o Everton. Hoje, essa madrugada, pude apresentar para a Gabi, que está chegando com a gente lá no Instituto, Vivi Grieg, que é um neozelandês que faz um trabalho maravilhoso há muitos anos no mundo. Aí a gente teve uma reunião essa madrugada, e aí conhecemos um pastor que está trabalhando no Camarões com tribos. Gente, é muito bom servir esse Jesus, porque Jesus vai conectando a gente com tanta gente, que coisas que você nem imaginava que você ia participar, você participa pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor. Não caia na besteira de se moldar a partir do que a sociedade fala do que é a igreja. Não! Nós sabemos o que é a igreja porque nós nos relacionamos com aquele que é a cabeça da igreja. O nome dele é Jesus Cristo. Amém. Famílias missionárias, Bruno, Silvia, Belinha, irmãos. Família missionária, Irineu e Romilda, vocês precisam dar continuidade na missão de falar de Jesus aqui em Pranchita. Não é hora de descanso não, eu sei que vocês já trabalharam muito, mas agora vão trabalhar mais. E agora vocês têm suporte. Mandaram logo 6. Um está dormindo ali, mas ele vai acordar de manhã e ele trabalha bem também. A gente tem que entender os horários das pessoas. Não importa se a igreja vai encher ou não. Não importa, gente, não negociem a mensagem principal. Jesus Cristo é o Senhor e só Ele pode nos salvar. Amém, Jesus. Você que acompanha pela internet, permita-se fazer também parte da missão de Deus. Entregue o controle da sua vida para Jesus. Experimente viver uma vida para Ele. Convenção Batista do Paraná, obrigado pela oportunidade que vocês estão dando para a gente de servir junto com vocês. No dia que vocês conhecerem a nossa igreja lá no Rio, vocês vão ver, a gente é isso aqui, ó. A gente está num lugar nobre também. É só você procurar lá o Jornal Nacional, Complexo do Alemão, Jacaré, Manguinhos, as principais favelas do Rio de Janeiro. A gente está ali para atender todo mundo, para atender todo mundo. Mas Deus é tão bom que nos permite participar com vocês dessa obra. Évero e Caio, obrigado pelo suporte que vocês sempre dão quando a gente vem aqui para o Paraná. A gente vem na loucura, eu, a Ana e o Luca de carro, com um Fusca, quer dizer, com um Onix, né? A gente vem com um Onix lá do Rio de Janeiro, vocês sempre recebem a gente com muito carinho. Eu tenho certeza que o Bruno, a Silvia, a Belinha e seus irmãos vão ser bem tratados aqui. Porque a gente tratou bem deles lá também. Então eu espero que vocês tratem bem deles aqui também. Como eu falei na PIB de Pato Branco, eu estou mandando o melhor para cá. Porque eu sei que quando a gente manda o melhor, Deus também repõe o melhor. E eu tenho certeza que vão chegar melhores. E eu quero compartilhar esses melhores com vocês. Porque a ideia é que quanto mais pessoas estiverem pregando o Evangelho, mais pessoas serão livres do inferno. E mais pessoas como eu, que um dia olharam para a igreja e falaram assim, eu posso encontrar esperança ali. Mais pessoas como eu podem ter a vida transformada. Hoje eu sou fruto de pessoas que acreditaram que um garoto que morava na rua podia ser um homem de Deus. Amém. Eu sei que vocês não vivem essa realidade aqui no Sul, como a gente vive lá no Rio de Janeiro. Mas quem sabe, tem garotos e garotas, senhores e senhoras, passando aqui nessa porta, procurando um motivo para continuar tendo esperança de viver. E vocês, com a porta aberta e com a mensagem certa, vão poder trazer essa resposta. A PIB de Del Castilho, no Rio de Janeiro, se alegra por fazer parte dessa missão junto com vocês, aqui em Pranchita, com a Convenção e a Associação Batista do Sudoeste do Paraná. E o nosso desejo é enviar mais vocacionados e mais recursos para que o Paraná tenha muitas oportunidades de expandir a obra missionária. Eu encerro minha palavra aqui falando que eu tive a alegria não só de ter contato com a liderança política eclesiástica aqui da região, mas eu tive a alegria de ter o contato com o Breno e com a sua esposa. Fizemos um curso juntos, tivemos a oportunidade de conversar, estamos conversando de quando dá por vídeo, porque a agenda dele é muito ocupada, né? O Cris, eu falei eu me apaixonei pelo Cris, queria tanto que ele fosse lá no Rio de Janeiro para ele ver o que a gente está fazendo, para ver se ele pode ensinar alguma coisa para a gente, mas o Cris não gostou muito de mim não. Mas eu vou continuar perseguindo o Cris e a sua família, como a gente começou a fazer com o Breno e com a sua esposa.
porque eu acho que a gente pode aprender muito com vocês e a gente pode compartilhar um pouquinho daquilo que a gente está vivendo. Enquanto eu estiver lá como pastor da Bíblia e da Castilho, eu espero poder ter essa relação próxima com vocês, porque eu até falei com o Edgar, quando a gente acabar aqui no Paraná, já tem uma agenda para Minas Gerais e a gente quer começar também a atender lá o interior de Minas Gerais, que também está precisando muito. Quem sabe a gente vai fortalecer tanto o trabalho aqui, que a gente vai começar também a mandar gente aqui do Paraná para lá, para Minas Gerais. Gente, enquanto eu tiver saúde, eu quero ter a alegria de servir esse Deus missionário e quero fazer parte da missão dele. Espero que vocês também. Eu quero me encontrar com vocês em muitos lugares ainda e a gente sempre falando que Jesus é o nosso Senhor e só Ele pode trazer esperança para as pessoas. Vou orar mais uma vez, não é a oração oficial, mas eu queria orar agradecendo por estar aqui com vocês, agradecer porque o Yuri e a Bruna chegaram, estava preocupado, né, que eles vieram de carro elétrico para cá, meu Deus, só tem maluco no Rio de Janeiro, não tem ninguém puro no Rio de Janeiro, mas agradecer porque realmente a gente tem muito carinho por essa família, gente. A gente tem muito carinho. Eu falei pro Bruno, se der errado, volta. Que a gente vai receber vocês de volta, porque a gente tem muito carinho por eles. Eu tenho certeza que vai ser bênção e não vai precisar voltar não, tá? E guarda uma casinha legal aí pra mim, porque sempre que eu venho pra cá, eu quero ficar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por participarmos desse momento tão feliz. Eu acredito, Senhor, que o Bruno e a Silvia estão muito felizes, mas eu, pelo menos, estou muito feliz por ver a irmã Romilda e o irmão Irineu aqui também. O Senhor sabe as lágrimas que desceram do olho dela naquele dia, as lágrimas que desceram do meu olho naquele dia. E hoje, vendo essa galera sentada aqui fora, vendo essa igreja cheia, mesmo que seja numa data comemorativa, eu olho e falo, Senhor, muito obrigado por deixar eu participar disso. Obrigado, Senhor. Só o Senhor, com a sua infinita misericórdia, que une tanta gente que te ama, para fazer mais uma agência missionária tua ser reaberta em uma cidade. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda a entender qual é a tua vontade e ser a continuidade desse Deus que envia o seu Filho, que envia o Espírito Santo, que envia a igreja e que nos envia para participar da tua obra. Nos ajuda, Senhor. Somos pecadores e reconhecemos as nossas falhas. Peço perdão por isso. Mas, Senhor, que a tua misericórdia e a tua graça possam nos ajudar a compartilhar esse amor com outras pessoas, para que outras pessoas reconheçam que são pecadoras, mas que em Jesus Cristo elas encontram perdão e salvação. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Ulisses, se você quiser ficar por aqui já, a gente tem umas 4 igrejas para você ficar. Tá? Viu o pessoal pela Rio de Janeiro com você? Eu só aluguei o carro para vir, para voltar no... Já manda eles lá e já pega você aqui, você e a Ana, já vamos contratar você. Alguém tá assistindo com a gente aqui, o William, que é o nosso presidente executivo da Jubepar, falou assim, o Ulisses falou num congresso, quando ele era líder da ABAI, adolescentes da região do Iguaçu, e falou muito ao coração dele, então eu estou lembrando de você aqui. Amém. Irmãos, prazer demais estar aqui, que coisa linda ver o que Deus está fazendo aqui. Nós temos mais de 200 cidades no Paraná sem um trabalho batista. E algo que estava nos incomodando é que algumas cidades que já tiveram, por exemplo, trabalho batista estavam fechadas. E nós louvamos a Deus porque nós oramos e Deus respondeu a oração do povo batista do Paraná, reabrindo o trabalho aqui em Pranchita. A glória do Senhor, o louvor é para o Senhor. Mas graças a Deus, Deus levanta homens e mulheres com o desejo de fazer acontecer. Nós estamos felizes com isso. Eu leio com vocês um texto da Bíblia, 1 Coríntios 15, 57 e 58, diz o seguinte: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Desejo que Deus abençoe esta igreja, abençoe Bruno e Silvia, né? A galera aí, né? Porque a congregação cresceu mais ou menos uns 400% com a chegada deles aqui, e nós louvamos a Deus por isso e queremos que Deus fazer uma grande obra aqui. Como conversando, estamos felizes do que Deus está fazendo. Leve o nosso agradecimento à PIB de Del Castilho. Eu sei que vocês já estão marcando a história do Paraná. Fica o nosso agradecimento como convenção aqui, e creio que outras atividades acontecerão, que quando Deus levanta uma igreja missionária, Deus mesmo faz a obra através da igreja. A nossa gratidão a vocês de uma forma especial. Eu quero chamar o Bruno e a Silvia aqui em cima, nós vamos orar por eles. Eu queria que viesse aqui à frente todos os pastores e missionários.
Dá para tirar esse púlpito daqui? Me ajuda aí, pessoal, por favor. Primeiro tira o copo para não cair, tá? Eu estava preocupado com isso, você quebrar esse copo, porque ele estava gesticulando aqui, eu estava orando pelo copo. Orando pelo copo, porque se cair vai molhar o missionário aqui na frente, dois deles. Mas ele conseguiu se conter, né? Toma água aí, por favor. Toma água, por favor. A Convenção Paranaense, Batista Paranaense, ou a área de missões, pode tirar. É parceira desse projeto, também está investindo recursos, tempo livre. E nós queremos agradecer que junto com o Bruno e com a Silvia, nós temos mais de 100 missionários. Vocês estão fazendo parte de um plantel de aproximadamente 115, 120 missionários, que eu falo aproximadamente, está chegando uma galera boa aí. Nós aprendemos uma coisa aqui na convenção, de que nós não precisamos orar por dinheiro. Pastor, você está falando heresia aí. A Bíblia nos ensina a orar para que Deus mande cearenses para a Seara. Que Deus mande obreiros para a Seara, né? Para que Deus mande muitos obreiros. A Seara é pouco, né? Falta cearenses, né? Mas o fato é que nós oramos pelo Bruno e pela Silvia sem conhecer vocês. Que Deus mandou. E nós estamos com um problema santo lá na convenção. Eu quero que o Luiz me ajude a resolver esse problema lá. Nós estamos orando e Deus está mandando muitos obreiros e muitos projetos. E nós oramos para que Deus impacte o Paraná. Nós só temos um objetivo: ganhar o Paraná para Jesus. Amém. A glória não pode ser para ninguém. De vez em quando a gente entra na sala do nosso diretor, o pastor Antônio Cuco, ele fala assim: lá vem os dois doidos, Cláudio e Rodrigo. Ele fala assim: bota a mão no bolso errado. Bota a mão no bolso, nós temos abrindo um novo trabalho. E certamente que Deus vai nos dar os recursos. Deus não mandou mandar orar por obreiros. Deus está mandando os obreiros. O recurso virá em nome de Jesus. Nós queremos isso. Queremos que Deus vai nos dar esse privilégio de que a obra acontecer. Vocês podem ficar de joelhos aqui? Pode? Dá para ficar? Consegue ficar aqui? Vou chamar o pastor Arlen, que é o presidente da nossa associação. Ele vai orar. Me ajuda aqui, tem um monte de fio aqui, um monte de trem aqui, como os mineiros. Pastor, vem mais para cá, fica aqui com a gente. Isso, fica aqui, vamos fazer. Faz uma concha aqui. Isso. O pastor Arlen é o presidente da associação aqui do Sudoeste. Vem cá, Débora. Chama o missionário. Desse aqui também. Tem um missionário perdido aí? Tem não, né? Não? Então o pastor Arlen vai orar por esse casal precioso. Eu queria que também você estendesse a mão sobre eles, que Deus derrame graça e bondade sobre eles. Oi? O Evo, cadê o Evo? Vem cá, rapaz, vem. Que missionário é você? Deixa ele, está pensando que ele vai escapar. A Karen também já está lá na assessoria lá, parlamentar, dando suporte lá. Oremos, igreja. Ó Pai querido, nós estamos aqui diante do Senhor e gratos, ó Deus, por Tua graça sobre nossas vidas. Gratos, Senhor, pelo privilégio que temos de servir ao Senhor aqui neste lugar. Amém. E nesse momento tão especial, nesse culto a Deus tão festivo, nós queremos consagrar ao Senhor a vida do pastor Bruno, de sua esposa Silvia, ao Pai, que assume, ó Deus, esse trabalho aqui em Planchita. Ó Senhor, como já foi dito aqui essa noite, essa obra é do Senhor. Então, Senhor, sustenta, dê sabedoria, dê direção, dê estratégia, Senhor, e que a Tua palavra seja anunciada aqui neste lugar através da vida desta família. Senhor Deus, que eles já estão fazendo esse trabalho, desde onde vieram, e já estão fazendo aqui em Planchita. E eu sei, ó Deus, que muito mais, a palavra do Senhor também vai alcançar corações que estão perdidos nessa cidade, e que o Senhor quer achar, que o Senhor quer conduzir, ó Deus, a Tua presença. Ó Deus, usa a vida desse casal, Senhor. Cubra-os, ó Pai, com a Tua mão poderosa, dando proteção, dando a Tua provisão e o Teu cuidado a cada dia, Pai. Não lhes deixe faltar nada e que tudo, ó Deus, em todo momento, esteja debaixo do cuidado do Senhor. Amém. Assim nós oramos, ó Pai, gratos ao Senhor pela vida desse casal e pela disposição deles, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, eu quero só dar uma palavra rápida aqui, como presidente da nossa associação
Associação das Igrejas Batistas do Sudoeste do Paraná talvez seja uma das associações mais, posso dizer assim, mais esvaziadas da presença batista no Estado. Mas graças ao bom Deus, por sua misericórdia e por sua graça, nós temos tido o privilégio de receber homens e mulheres de Deus que têm sido enviados cada vez mais aqui para essa região. Eu mesmo não sou do Paraná, sou de Minas Gerais, né? Aqui com o Bruno e Bacilo e com seus filhos aqui fazendo visita. Eu sou de Minas Gerais. Estou no Paraná 16 para 17 anos, é isso? 17 anos já tem, né? Eita! Já falo até um pouquinho de paranaense em alguns momentos, ainda não perdi o sotaque mineiro. Tá? Quero dizer para o Bruno e para a sua família que o Paraná é um estado maravilhoso, aconchegante, acolhedor, assim como Minas Gerais. E tenho certeza que é assim também como o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro não é só isso não, né, pastor Ulisses? Não é só tiroteio não, né? Não, muita coisa boa no Rio de Janeiro. Não se pode ser perfeito, né? Ele estava indo bem. Estava indo bem até agora, mas tudo bem, deixa pra lá essa parte. Mas, queridos, é um prazer para nós, como associação, recebê-los. É um prazer para nossas igrejas ter vocês aqui com a gente. Tenho certeza que, de alguma forma, nós vamos estar nos apoiando, né? Principalmente aqui os mais próximos, estamos aqui a alguns quilômetros, que lá no Rio de Janeiro, dentro da cidade, você está viajando tanto que eu viajei hoje, eu sei disso, né? Mas a gente vai o máximo que puder e aqui, se estiver ao nosso alcance, estar nos apoiando o trabalho de vocês aqui também, como associação, e agradecer ao Senhor. Quero ler um texto aqui, apenas um versículo, que está em Abacuque, no capítulo 2, o verso 14, o profeta usa a seguinte expressão: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu tenho certeza que, assim como está acontecendo em outras cidades do nosso estado e da nossa região, Deus também há de fazer em Planchito. O conhecimento da glória do Senhor vai encher essa cidade. Vai usar os irmãos para isso, com aquilo que Deus já colocou no coração de vocês, as estratégias, os planos. Sei que já está cheio de sonhos aí, imaginando um monte de coisa, né? E tenho certeza que vai ser útil para a obra do Senhor e Deus vai abençoar. Amém? Deus abençoe a toda essa igreja, aos irmãos Irineu e Romilda. Deus abençoe os irmãos. Deus continue sustentando os irmãos. As orações dos irmãos foram ouvidas, né? Estão sendo atendidos as suas orações. E em breve essa igreja vai estar cheia, não de visitante igual está aqui hoje, né? Está bonita aqui hoje, cheia de gente de fora, um monte de gente estrangeira aqui, né? Visitando a cidade. Mas daqui a uns dias vai estar aqui a família de vocês, os amigos de vocês, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, bênção pura, né? Pastor Ulisses, estou rindo até agora. Rio de Janeiro, mano. Oh, com certeza, maravilha. Gente, vocês são uma bênção. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu queria fazer alguns agradecimentos, irmãos. E eu queria conclamar os irmãos, depois desses agradecimentos, que nós façamos uma oração pela cidade de Planchito. Amém? Amém? Eu queria agradecer aqui, meus irmãos, ao pastor Antônio Cuco, diretor-geral da Convenção Batista Paranaense, pelo apoio para a reabertura desse trabalho em Planchito. Eu quero agradecer ao pessoal da Jubaçude. Muito obrigado, gente. Está muito baixo o Ru, né? Cadê o Ru aí, gente? Cadê o Ru? É isso. Muito obrigado, gente, pelo trabalho que vocês fazem e pelo que vocês fizeram aqui. Obrigado de verdade. Foi maravilhoso conhecer vocês e conversar com vocês e eu estou muito feliz de ter conhecido vocês, de verdade mesmo. Por favor, venham sempre. E a gente não pode perder esse contato. Como o pastor falou, a cabeça da gente enche de estratégia, enche de coisas para a gente fazer e provavelmente a gente vai conversar um pouquinho mais. Amém? Eu quero agradecer aos pastores e missionários das igrejas do Sudoeste que mobilizaram esforços para a montagem
da residência, do conforto na minha casa. E é verdade, gente. Eu achei muito engraçado porque o Everton, quando estava vendo a casa, ele falou assim, não sei, alugou a casa e falou assim, acho muito pequena. Aí quando eu fui ver a casa, eu ri. Eu falei, Everton, carioca vive num apartamento de 40 metros quadrados, está dizendo que aquela casa é pequena, a casa é enorme. Ele, não, eu acho pequena, porque vocês são em 6 e tal. Eu falei, gente, olha, eu queria agradecer vocês, porque graças a vocês, nós temos cobertores para os meus filhos, nós temos casacos, nós temos cuia de chimarrão, a gente tem erva de chimarrão, a gente tem bomba, chimarrão. Agradecer a vocês porque vocês responderam nossas orações muitas vezes e vocês não sabem. Eu lembro uma vez que a Isabela tinha falado assim para mim, pai, que vontade de comer um negócio assim, sabe? E a gente ainda estava controlando as nossas finanças, então a gente não estava controlando, né? Aí eu falei, calma, filha, olha. E meu filho tinha falado a mesma coisa, aquele que está dormindo ali, que está assistindo o culto olhando para dentro. E nós recebemos a visita de alguns irmãos que sabem que são, a gente sabe que são eles por causa da reação da nossa filha quando eles chegaram. Eles falaram assim, mas a gente trouxe algumas coisas para vocês. Quando a minha filha olhou o que eles trouxeram, ela falou, meu Deus, exatamente o que eu havia orado. Senhor, deu um chilique, né? É a coisa mais engraçada desse mundo. Então, assim, eu queria dizer para vocês, para todos que nos visitaram, para todos, muito obrigado. Nós nos sentimos acolhidos. Para todos que entraram em contato com a gente, porque alguns a gente sabe que não puderam estar conosco, né? Só puderam às vezes estar aqui agora, nesse momento. Mas cada palavra, cada conversa, cada um de vocês, pastores e missionários que estiveram, falaram com a gente. E eu peço desculpas porque a gente ainda está geograficamente, mas Deus vai dar a possibilidade para a gente ir lá onde vocês estão, para a gente visitar vocês, para a gente se alegrar com vocês, para a gente poder conversar, para a gente ir lá com a cuia de chimarrão e tomar, eu vou tomar chimarrão, agora eu aprendi, né? E é isso aí, meu irmão. A equipe de MDI, Missões de Desenvolvimento de Igrejas, CBP, na pessoa do pastor Cláudio, o diretor de MDI. Muito obrigado, muito obrigado. Ao pastor Alcir, da PIB de Francisco Beltrão, sua esposa, Rose, que aceitou a missão de ser o nosso conselheiro com a gente. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. A União Feminina Missionária do Sudoeste, apresentada ali pela presidente Graciele, muito obrigado também. Nós vamos fazer ainda muitas coisas juntos, muita coisa ainda para a gente fazer. Quero agradecer a uma pessoa que eu nem gosto muito, que é minha esposa. Imagina. Ela é tão doida quanto eu, né? O pessoal fala, nossa, vocês são doidos, vocês saem do Rio de Janeiro, vocês se mobilizam de lá para cá, com 4 filhos. Eu falei, ainda quero mais 2. Olha, irmão, que se Deus deixar, a gente faz isso mesmo. Como diz o Everton, proposteira não, irmão. Proposteira não que a gente conta. Quero agradecer ao pastor Ulisses pela confiança, pela seriedade dele como pastor. Tá ali, ó. Pela seriedade dele como pastor. Vocês não têm noção de como esse homem é sério em relação ao Evangelho. Como é difícil, às vezes, estar longe, porque a sabedoria dele faz diferença. Quero agradecer aos irmãos da nossa igreja. Vocês que levaram 18 horas de viagem para estar aqui. Vocês não têm noção de quanto vocês são amados. E Yuri, caraca, o Yuri está aqui, mano. Que legal, que legal, que legal. Aquele ali é meu irmão, aquele ali é meu irmão. Gente, vocês não têm noção do tempo
que a gente levou e que a gente viveu juntos como pessoas, como irmãos. Vocês não têm noção de quem são essas pessoas. Eu peço que vocês parem um tempo depois que isso tudo acabar e conversem um pouquinho com eles. Vocês vão deixar de longe maravilhosos que são. Do mesmo jeito que eu falo, conversa com essas pessoas que é cristão. Vocês vão se surpreender, vocês vão amar. Vocês vão falar, não quero mais voltar para o Rio de Janeiro. Ai, gente. Quero agradecer também aqui às autoridades municipais que atenderam aqui, tiveram a possibilidade de estar com a gente. Obrigado mesmo, porque eu pude falar com vocês e eles falaram, né, a gente vai estar lá. Vamos estar lá. Muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Meus irmãos, eu quero agradecer, antes de mais nada, quero agradecer, quer dizer, depois disso tudo, mas não menos importante, agradecer a Deus. O autor, consumador da nossa fé. Aquele que permite que nós estejamos aqui e que seja o motivo pelo qual nós estamos aqui. Aquele que renova a nossa alegria o tempo todo. Principalmente quando a gente faz esse trabalho missionário, que é um trabalho que a gente falou, como a gente falou mais cedo, é pioneirismo. E então, no pioneirismo, às vezes você está sozinho. Não necessariamente sozinho, mas você pode se sentir um pouco sozinho. E Deus vai lá e renova as tuas forças, te dá alegria, Ele te surpreende. Ele muda aquele teu ânimo para um ânimo novo. Isso é maravilhoso. Quantas vezes eu posso dizer aqui, com a comprovação dos irmãos que são missionários, que estão aqui, dos pastores, quantas vezes acontece, às vezes você sentiu uma coisa e de repente Deus ir lá e renovar as tuas forças. Deus ir lá e restaurar o teu entendimento. Eu quero fazer um agradecimento especial também a uma pessoa. Quero agradecer ao Everton, quero agradecer a Karen. Ele fica quietinho ali no canto, que ele fica assim, não, cara. O Everton, cada passo, ele estava ali, ele está ali, né, como coordenador. Né, ficou muito tempo ali, de 8 horas da manhã até 8 horas da noite, procurando para que tudo dê certo, para que tudo... Por exemplo, algumas coisas não dão certo, eu falei, não, bota a culpa em mim. Pode botar a culpa em mim. Né, que tinha um salgado, eu falei, ih, rapaz, esqueci de salgado. Desculpa, gente, desculpa, não tem salgado não. Culpa minha, gente, perdão. Mas, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Também porque vocês estiveram na minha casa. Quando eu fui em casa agora, eu vi uns gibizinhos que estavam lá, eu percebi que isso é carinho. Porque o meu filho, na última visita que eles tiveram lá, ele falou assim, o que você quer, rapaz? O meu filho falou, aqueles gibizinhos aí. Ele foi lá e trouxe o gibi. Isso a gente não esquece. Quando é com o filho da gente, a gente não esquece, né, gente? Quero agradecer a essa cidade, porque me acolheu, aos cidadãos dessa cidade. Porque a gente passa na rua, e eu falei com o pessoal assim, você vai passar na rua, o pessoal vai te olhar. Aí eu falar assim, não, eles não estão te olhando porque eles estão te olhando porque eles querem que você faça isso aqui, ó. Oba! Bom dia! E é engraçado porque você está olhando, a pessoa está olhando assim, você fala bom dia, a pessoa faz assim, ó. Bom dia! Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Continuem assim, gente, porque isso toca o coração da gente. Isso é maravilhoso. Deus abençoe. Obrigado porque vocês mantêm essa cidade. E vocês que são do Paraná, mantêm esse Paraná. Com mais de 200 etnias, esse lugar abençoado de Deus. Como a gente falou também mais cedo, e eu não quero mais me alongar, para a gente poder orar pela cidade. É Jesus quem manda Pedro pescar. Pedro só joga rede, mas os peixes já estão lá. Confia, joga rede. Os peixes é Deus que dá. Amém? Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar pela cidade. Eu vou pedir que você estenda a sua mão apontando para o lugar que você deseja na cidade, de forma simbólica. Você pode virar de costas, você pode pensar no seu parente, na casa do seu amigo.
E eu vou orando aqui, e se você concordar, você vai orando daí também. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, eterno Pai, graças te damos e te louvamos, Senhor. Ó Senhor, eu te peço pela cidade de Pranchita. Ó Deus, eu te peço, ó Deus, por cada fator desta cidade. Eu te peço, ó Pai, primeiramente pelas famílias. Eu te peço, ó Deus, pelas famílias que podem estar despedaçadas, que o Senhor possa trazer cura a essas famílias dessa cidade. Ó Deus, eu te peço, ó Deus, por aqueles que estão enfermos nessa cidade, que o Senhor possa trazer cura, ó Deus. Cura não simplesmente, ó Deus, a cura física, mas também a cura espiritual, a cura emocional. Ó Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem colocado pessoas nesse lugar, pessoas nessa cidade, pessoas que te amam, pessoas, ó Deus, que muitas das vezes, ó Deus, podem se sentir presas a algumas coisas, mas o Senhor tem falado ao coração delas, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Senhor, eu quero te pedir porque essa cidade é uma cidade abençoada, ó Pai. Uma cidade de pessoas educadas, uma cidade de pessoas benquistas, de pessoas que se conhecem, de famílias, ó Deus. E que o Senhor abençoe essas famílias. Que o Senhor abençoe com saúde. Que o Senhor abençoe, sim, ó Deus, financeiramente essas famílias. Que o Senhor não deixe faltar o alimento na casa dessas pessoas, ó Deus. Jamais! Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor permita, ó Deus, e o Senhor possa dar estratégia cada vez mais, ó Pai, aos governantes dessa cidade. Que o Senhor possa aumentar cada vez mais a sabedoria deles, ó Deus. Que essa cidade possa ser guardada, ó Deus, do mal, da violência, do vício. Em nome de Jesus, abençoa, ó Pai, que essa cidade prospere, mas não simplesmente prospere para te abandonar, mas prospere para olhar para ti e te agradecer, ó Deus. Que essa cidade, ó Pai, possa ser vista como um polo, uma referência, ó Deus, em todos os âmbitos, mas principalmente, ó Deus, como uma referência, ó Pai, em adoração ao Teu santo nome, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por cada igreja que está aqui representada. Que o Senhor, ó Deus, a seu tempo e de forma que o Senhor deseja, porque a Tua graça é multiforme, o Senhor encha essas igrejas que preenchem essa cidade, ó Deus, assim como essa também. Obrigado, ó Deus, pela disponibilidade dos Teus servos estarem aqui, e obrigado mais uma vez, ó Pai, porque o Teu Espírito está nesse lugar. Ó Deus, olha por Pranchita, e não permita, ó Deus, que os nossos olhos, ó Pai, se distanciem de Ti, por causa de prosperidade, por causa de dinheiro, por causa de algum tipo de crescimento, porque nenhum crescimento, ó Deus, vale a pena se esse crescimento faz a gente se distanciar de Ti. Obrigado, ó Pai, porque essa é uma cidade que crê no Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos permitido lançar a rede, e nós sabemos que ali haverão peixes para ser colhidos. Obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria só terminar e falar só mais uma coisa. Eu queria que viesse aqui à frente, vocês podem sentar, que viessem duas pessoas aqui à frente. Eu queria que viesse a irmã Romilda e o seu Irineu. Ela tá assim, e eu não. Bom, eu e o senhor Irineu são membros fundadores dessa igreja. Eu queria honrar esse trabalho que eles tiveram. Tantos anos. E a gente olha essa igreja assim, bonitinha, pintadinha, arrumadinha, limpinha. Quando eu cheguei aqui, ela já estava assim. Foi por causa deles que o pastor Ulisses caiu em prantos. Ver esse homem desse tamanho chorar de um jeito que a gente nunca viu.
E a gente sabe que vocês conhecem eles, essa cidade. Eles são muito queridos. Eu queria honrar os irmãos. A honra e a glória é do Senhor. Mas que Deus possa abençoar. Eu quero orar por vocês. E aí a gente encerra esse momento. Tá bem? Senhor, meu Deus, eterno Pai, obrigado pela vida da irmã Nilda e do seu Eliseu. Obrigado, a Deus, porque o Senhor tem dado oportunidade para que eles continuem participando da Tua obra nesse lugar. Obrigado, ó Pai, porque às vezes a gente precisa esperar um pouco, mas a Tua hora é perfeita. O Senhor nunca se atrasa. E mesmo quando nós esperamos, o Senhor nos permite, ó Deus, contemplar e mostrar que a semente não morreu. O Senhor nos permite ver a terra fazer crescer e dar frutos novamente. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor permitiu, ó Pai, que esse lugar aqui fosse plantado aqui nessa cidade e que estes servos, ó Deus, sempre estivessem aqui. Ó Deus, que o Senhor os guarde, mantenha em saúde, em entendimento, e que eles possam, ó Deus, se regozijar na Tua presença anos e anos a fio, participando da Tua obra, porque o Senhor deseja, ó Deus, e sim porque o Senhor os ama. Isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor, Deus Pai, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo sejam espalhadas pela face da terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, queridos. Glória a Deus. Assim estamos terminando.